pessoal vai chegando. É, vai ficar gravado também, né? A gente teve autorização aí da nossa palestrante aí de hoje, então depois a gente pode aproveitar também, pode espalhar para mais gente e poder informar um pouquinho melhor aí também, outras pessoas, residentes, né? Enfim. Queria agradecer a presença aí de todo mundo, né? A gente já tá aí, são 7h12, para também não ficar tarde para o resto, já que já entrou mais cedo. E apresentar a doutora Luísa, né? Luísa Neves é nossa oftalmologista aí do Pedro Ernesto. Salva a gente sempre aí, né? Acompanha, vê os nossos pacientes sempre que a gente precisa. Não tem tempo ruim, né? Sempre disponível aí pra gente. É maravilhosa, tá sempre ajudando a gente. Ótimo, excelente oftalmologista. Não podia estar com os pacientes em melhores mãos. Ela tem mestrado e doutorado aí pelo Fernandes Figueira. E, bom, acho que vai ser uma excelente oportunidade para a gente aprender um pouquinho mais. Vou deixar aí a palavra com ela, né? E depois, não sei se a gente pode tiver alguma pergunta depois, abrir no final para algumas perguntas, né? E Com se você certeza. quiser também depois divulgar alguma coisa aí, Luísa, né? Tá bom. Algum contato ou consultório, qualquer coisa, a gente está aberto e sempre precisa de ajuda de gente boa, Tá né? ótimo, Obrigado mais Rodrigo. uma vez, vamos lá. Obrigada. Muito obrigada, na verdade, pelo convite. A honra é totalmente minha, né, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E eu sempre aprendo, né, com os casos de vocês. A gente vai conduzindo juntos e dando o melhor para os pacientes, né? Então, me coube falar um pouco sobre as alterações oculares nas doenças reumatológicas, né, com foco em crianças e adolescentes. Então, são doenças diferentes, obviamente, né, das doenças que a gente vê em adultos, das manifestações oftalmológicas que a gente vê em adultos. E então eu vou falar rapidamente sobre essas doenças, né, não tem como não começar com a EJ, seguido de BC, sarcoidose, arada, que é incomum em crianças, mas ela não é tão incomum assim, a gente vê alguns casos, e algumas outras. Bom, para a gente começar a falar de oftalmo, obviamente vou falar super rápido sobre a anatomia, né, do olho. A gente divide o olho, em segmento anterior. Deixa eu ver, acho que vocês não veem o meu mouse. Em segmento anterior, que é dessa parte laranja para frente, e segmento posterior, que é da parte laranja para trás, tá? Porque são 2 porções bem distintas e que podem ser acometidas também de forma distintas, pelas doenças reumatológicas, né? A úvea, né, é uma estrutura formada por esses 3 tecidos, que é o verde, que é a nossa íris, que é a parte colorida do olho, o corpo ciliar, que é o laranja, que é onde a gente produz o humor aquoso, o líquido que preenche o olho, e a coroide, tá, que é essa parte amarronzada. Então são 3 tecidos muito vascularizados e por isso que eles são alvo de muita inflamação, como a gente vê nas doenças oftalmológicas. Isso aqui é sempre legal, né, assim, a principal manifestação ocular, né, das doenças reumatológicas é a uveíte, né, então é a inflamação de uma dessas 3 estruturas ou das 3 estruturas. E como o olho, né, ele é um órgão muito pequeno, né, a gente tem em média 23 milímetros ali no adulto, né, menos um pouco na criança e alguns adultos míopes mais, claro que a inflamação de uma estrutura, ela muitas vezes se dissemina para as estruturas adjacentes, mas a gente tem que entender qual a inflamação primária, a inflamação mais ativa, para a gente conseguir categorizar e classificar essa uveíte, né? Então, a uveíte anterior é aquela que normalmente o foco principal tem uma inflamação restrita a essa parte anterior do olho, então na frente da íris. A uveíte intermediária é quando pega essa região também, mas sobretudo o vítreo aqui, o gel que preenche o olho no segmento posterior mais anteriormente. E a uveíte posterior é aquela que fica na parte mais posterior do olho. E a panuveíte é quando nós temos uma inflamação generalizada de todas essas estruturas, tá? Como eu falei, a uveíte posterior, nós podemos ter
alteração no polo posterior, lá na retina, mas eventualmente com algumas células na câmara anterior também. Mas o foco primário, a gente vai ver mais inflamação predominando na parte posterior do olho, tá? A uveitis intermediária também, a gente pode ter inflamação aqui na parte anterior do olho, mas a predominância vai ser maior aqui no vítreo anterior, tá? Bom, e aí assim, uveitis em criança, né? Nos Estados Unidos, 40% das causas são reumatológicas, né? E sendo a IJ a principal. No Japão, só 10% das causas é reumatológica, sendo a BC principal, né? Epidemiologicamente, a gente já sabe disso. No Brasil, a gente não tem muita noção de qual é a proporção, mas possivelmente nas causas, a uveitis em criança, né? A principal é idiopática, depois infecciosa, no Brasil ainda tem essa preponderância importante, em seguida, então, das reumatológicas, sendo possivelmente a IJ principal, BC e sarcoidose. Eu botei lúpus aqui, mas a gente vê lúpus, mas às vezes com manifestação mais com neurite, com outros achados, tá? É, é, Bom, então, assim, a uveíte em criança representa 10% de todas as uveites, né, dos adultos. E, normalmente, o principal sítio anatômico é o segmento anterior, né? Então, gerando uma uveíte anterior, que é a forma mais comum. Então, como eu falei, principalmente é mais idiopático, infeccioso, né? No Brasil, a gente sempre tem que excluir as causas infecciosas, seguida das reumatológicas, mas raramente mas perigosamente, às vezes, a gente tem uma uveíte de síndrome mascarada, né? Sobretudo retinoblastoma e leucemias. Então, aqui é um trabalho bem legal, em que ele coloca uma série de estudos individuais e avalia qual a proporção, né, de uveíte anterior, intermediário e posterior, e panuveíte, e as etiologias nesses diversos estudos, né? Infelizmente, não tem nenhum estudo brasileiro, né? São todos estudos internacionais, então a gente perde um pouco aí do entendimento epidemiológico no Brasil. Tá? Mas a uveíte aqui também fala que a uveíte anterior é a mais comum de praticamente todos os trabalhos. A principal causa é idiopática, e em alguns vindo também, então, as causas infecciosas versus as reumatológicas, sendo a IJ, sobretudo, bem importante. Então, começar a falar por ela, né? Vou, obviamente, me atentar aqui somente à parte ocular, né? A gente tem duas grandes formas clínicas na uveíte por IJ, né? A uveíte anterior crônica, então várias vezes, eventualmente, vocês em hospitais vão ver, né, a gente escrever a sigla, né, UAC, né, então uveíte anterior crônica, versus a uveíte anterior aguda, tá? Então a forma crônica é muito mais comum, assim, da gente observar, mais de 80% dos casos, frente à forma aguda. Então, a forma crônica é aquela que vai acometer normalmente crianças com surgimento de artrite precoce, do sexo feminino, e naquela preponderância que vocês bem sabem, né, que a forma óleo-articular é a que mais vai ter essa incidência, seguida da poliarticular com fator reumatoide negativo, e por fim a psoriática. E muitas vezes aquela associação com FAM positivo em autotitulação. Já a uveíte anterior aguda, a gente vai ver mais em meninos, e isso realmente a gente percebe essa distinção de gênero mesmo, em meninos um pouco mais velhos, né? Então, na forma de pré-adolescentes e adolescentes, tá? Com artrite relacionada a entesite e HLA-B27 positivo, tá? Então, como eu falei, mais de 80% normalmente dos casos são uveíte anterior crônica. E os sintomas? Né, isso é muito, muito clássico, né, que a uveíte anterior crônica, ela vai ser silenciosa. Então, na maioria das vezes, o paciente vai estar com aquela inflamação na câmara anterior, mas vai estar com o olho branco, sem fotossensibilidade, sem fotofobia, sem dor, e vai tendo uma baixa de visão progressiva, que ele só vai notar mesmo quando ela se tornar quase que bilateral e avançada. Então, quando ocorrerem principalmente as complicações, que eu vou esmiuçar bastante daqui a pouco. Então, esse é o grande problema, né, da uveíte por IJ, porque a forma mais comum é a forma silenciosa. Então, por isso que a gente precisa ficar fazendo uma triagem oftalmológica regular para a gente identificar de forma mais precoce. Já na uveíte anterior aguda,
Normalmente ela é mais unilateral assimétrica, e aí sim você vai ter de sintomas dor ocular, olho vermelho, né, hiperemia ocular, uma fotossensibilidade, e como eu falei, meninos, e muitas vezes eles vão ter um pior prognóstico também, porque ela vai se mover menos insidiosa, mais rápida e se também não tratada com complicações. Bom, então agora dos sinais. Então os sinais das duas, né, salvo a hiperemia, é bem parecido. Então o que que a gente vê, né? A gente vê a famosa reação de câmara anterior. Então lá nessa região, de novo, né? Deixa eu ver, rapidinho. Apontar, acho que eu consigo. Nessa região aqui, que é a nossa câmara anterior, né, entre a córnea e a nossa íris, a gente vai ver na lâmpada de fenda, então é fundamental o exame em lâmpada de fenda, a gente não tem como descartar isso sem fazer a avaliação em lâmpada de fenda. Então hoje já existem as lâmpadas de fenda portáteis, que são mais fáceis para a gente examinar em crianças. A gente vai ver essa alteração, tá? Eu até coloquei aqui uma ausência de reação de câmara anterior, então quando a gente coloca o feixe luminoso na córnea, né, então tá nessa parte branca aqui, nesse primeiro feixe, e o feixe de trás na íris, a gente não pode ver essa farol neblina, né, neblina o farol frente a uma neblina, a gente tem que ver apenas a íris, o colorido do olho aqui atrás. Quando a gente vê esse sinal, em que a gente vê essas purpurinas, essas poeirinhas, realmente aqui vagando, né, nadando aqui no humor aquoso, no líquido que preenche essa região, isso daqui é reação de câmara anterior. Então, são células realmente inflamatórias sendo liberadas nessa região, e a gente consegue quantificar isso, né, em cruzes, né, obviamente, então, de 1 a 4 cruzes. O flare é quando a gente vê também proteínas, assim, na verdade a gente não vê microscopicamente as proteínas, mas a gente vê elas embanhadas num material mais viscoso, vamos dizer assim, tá? Então aqui a gente tem muitas células, né? Então vários desses pontinhos em purpurina e o flare, tá? E aqui a gente não vê nada disso, tá? Aqui é claro que eu tô num aumento maior, mas eu tô num aumento maior justamente para conseguir tirar foto. Então, assim, o que a gente vai ter uma iridociclite, né? Então, iridociclite significa inflamação da íris e do corpo ciliar, não granulomatosa, tá? Então, não vão ter aqui alterações típicas das doenças granulomatosas que eu vou mostrar, por exemplo, como a sarcoidose, tá? Bilateral, muitas vezes assimétrica, ou na crônica, ela às vezes até bem simétrica, e persistente, normalmente. E as complicações, né? Então, os pacientes, em teoria, né, pela literatura internacional, 1/3 dos pacientes já chegam com complicações oculares. Mas na nossa experiência, assim, a grande maioria, claro, quando chega pra gente, já tem muitas complicações oculares. As mais comuns são as sinéquias, então é aquele paciente que a gente pinga midriáticos e a pupila não dilata, porque o cristalino, né, ele se funde aqui a parte colorida do olho, a íris, tá? Isso pode gerar aumento da pressão intraocular de forma secundária e levar a glaucoma secundariamente. E para fazer a cirurgia, a gente tem que abrir essa íris, né, de forma mecânica, né? Então a gente usa esses ganchinhos para conseguir fazer a cirurgia de catarata, por exemplo, né? Porque tem muita associação. Ou às vezes, quando é tão pequenininha a pupila, a gente também pode tentar fazer essa pupiloplastia. Se for só pupiloplastia, a gente até tenta fazer via laser e não cirurgicamente, né, mas enfim. A segunda alteração mais comum, complicação ocular mais comum, é a ceratopatia. Então, são depósitos de cálcio na forma de hidroxiapatita, que começam aqui perifericamente, tá? Ela é sempre descrita como, né, a ceratopatia em faixa. A ceratopatia em faixa já é a complicação da complicação, a evolução da complicação, né, nessa forma aqui da fenda interpalpebral. Normalmente eles surgem aqui, mais periféricos, mas pode vir de forma centrípeta para o eixo ocular, tá? E aí isso baixa muito a visão dos pacientes, a gente tem que ficar usando colírios, né, quelantes de cálcio no pré-operatório para a gente conseguir operar os pacientes, tá? Catarata,
né? Então, é descrito como 1/3 dos pacientes vão ter catarata, né, quando não tratado. Então, é aquela opacidade da nossa lente. Então, às vezes é clássico da gente conseguir ver aquela catarata total branca, mas às vezes é uma catarata só de parte do cristalino. Então, o cristalino é uma lente biconvexa, assim, uma lente biconvexa, que você pode ter catarata em várias das lamelas. Então, muitas vezes esses pacientes também vão ter catarata na parte posterior, que é a subcapsular posterior. E às vezes isso não fica tão fácil do reumatologista observar a olho nu, assim, né, do que aquela leucocoria, né, aquela pupila branca. Mas esse paciente tinha uma catarata subcapsular posterior, então a gente consegue ver que nem se percebe muito bem o reflexo vermelho dele, né, fica um reflexo acinzentado, tá? E aí, nesses casos, a gente costuma preferir não fazer o implante de lente intraocular. Então, como é um paciente que tem uma inflamação no olho muito grande, mesmo ele estando controlado da sua inflamação com os imunossupressores sistêmicos, a colocação de lente intraocular, que quando a gente tira o cristalino, a gente normalmente coloca lente intraocular, né, em outras situações, ele é um corpo estranho. Então, isso costuma gerar um efeito rebote de aumento da inflamação. Então, prefere-se não colocar lente, pelo menos nos primeiros anos, até um controle bem crônico da doença. Seguido de outras complicações, o glaucoma ou a hipertensão ocular, né? Então, a hipertensão ocular, quando a gente tem um aumento da pressão intraocular, né, acima de 21, que é o nosso limite, em 3 medidas consecutivas, ou um aumento muito grande, acima de 30 mesmo numa única medida. O glaucoma é quando esse aumento fica crônico e gera uma neuropatia óptica, né? Gera alteração do nervo óptico, gera alteração de campo visual, outras alterações. Então, o glaucoma já é uma evolução, né, da hipertensão ocular. Isso porque, o que acontece? Porque naquela região que é ali bem no ângulo que a gente chama, então aqui é a córnea, aqui é a íris. Vou voltar muito rápido, devia ter botado essas fotinhos. Então, nessa região aqui, tá? Onde é o ângulo onde a gente produz o humor aquoso. As células inflamatórias, onde a gente produz e drena, né? Produz no corpo ciliar e vai drenando na malha trabecular. As células inflamatórias, elas vão impedindo essa drenagem fácil. E aí o líquido vai se acumulando dentro do olho, gerando essa hipertensão ocular. E a gente consegue ver isso num exame. A gente coloca uma lente na frente do olho do paciente e a gente consegue ver isso daqui. Eu coloquei só a título, acho que de curiosidade para vocês. Então, isso daqui é a foto real do que a gente vê. Isso aqui é uma figura ilustrativa, né? Então, essas gradações aqui de marrom são cada uma dessas estruturas diferentes. E a gente vai ver se vai ter um ângulo aberto ou fechado. Então, quanto mais gradações de cores, a gente vai ver o ângulo tá mais aberto. Só que quando a gente consegue ver, às vezes tem umas sinéquias, né? Umas tendas que vão vindo da região mais inferior para a região mais superior, e elas com o tempo vão fechando e ocluindo esse ângulo, tá? E finalmente o edema macular, tá? Então, como eu falei, o primário, né, a predominância da inflamação está no segmento anterior, mas muitas vezes você pode ter uma inflamação no segmento posterior. Então, o edema macular é o edema da retina, bem na região central da retina, que a gente chama de mácula, né, na parte mais nobre, que é a fóvea. Então, isso daqui é uma imagem de tomografia de coerência óptica, né? Então, quando vocês, né, fazem uso de hidroxicloroquina nos pacientes e pedem uma avaliação oftalmológica, e o oftalmologista muitas vezes vai pedir o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, para a gente conseguir ver aqui histologicamente, né? Na verdade, é uma imagem, né? Mas ele tenta fazer uma representação histológica de todas as camadas da retina. E essa depressão aqui é normal, então cada uma dessas camadas é uma camada da retina, né? Então começa com a camada de células ganglionares, que vão formar o nervo óptico, até aqui a camada do epitélio pigmentar, que é onde a gente tem muitas vezes as alterações da hidroxicloroquina. E a gente tem essa configuração, assim, essa depressão foveal fisiológica. Quando a gente tem um edema, cúmulo de líquido, a gente perde essa depressão foveal, como vocês conseguem ver, além de perceber vários cistos e uma desorganização aqui dessas estruturas, né? Então, a gente vai ter o aumento da espessura, e isso por conta de inflamação.
acúmulo de líquido, alterações microvasculares, tá? E o importante vai ser fazer o controle inflamatório sistêmico, como sempre. Eventualmente, nos casos refratários, a gente até pode fazer uma injeção intravítrea de corticoide, tá? Que eu coloquei aqui também por curiosidade. E às vezes até um laser em algumas regiões, mas não tanto para a IJ. E aí, bom, para ficar ilustrativo, eu trouxe vários casos clínicos que eu acho que fica mais palatável, né? Então, essa é uma paciente de 4 anos e 9 meses, que teve um diagnóstico bem precoce de AIJ, com 8 meses, por conta de uma monoartrite no joelho esquerdo, e fazia uso de metotrexato desde então, com FAM positivo, padrão nuclear homogêneo, 1/1280. E ela veio por conta de uma catarata há 1 ano, então, assim, uma criança que já está com quase 5, né, com catarata aí desde os 3 anos, tentando uma avaliação. Então, a gente consegue ver nitidamente, né, a catarata e conseguimos ver, como essa catarata, como a pupila está toda irregular, né? Então, essa irregularidade da pupila, vocês conseguem perceber, é por conta da sineca. Então, essa paciente a gente podia tentar dilatar, e a pupila não ia abrir. Quando a gente tem uma catarata, né, congênita, mesmo infantil, né, adquirida na infância, a gente pode ter essa leucocoria, mas a pupila vai ser bem regular, né? Não costuma ter essa irregularidade decorrente de sinéquia, que é consequência de uma inflamação intraocular crônica. É, a gente fez a cirurgia de fastectomia, primeiro num olho, depois no outro. Em um dos olhos, ela evoluiu com uma membrana inflamatória, então a gente tirou a catarata, mas olha só, começou a se formar uma membrana aqui brancacenta, tá? E no outro olho, ela acabou evoluindo para um aumento da pressão intraocular. Então, assim, são pacientes que a cirurgia, ela é muito. As complicações pós-cirúrgicas são muito prevalentes, né? Infelizmente, por conta. Mesmo a gente fazendo um controle sistêmico, a gente costuma fazer também um corticoide 5 dias antes e mantém depois, oral, mas alguns pacientes acabam desenvolvendo algumas complicações no pós-operatório. Ela, felizmente, no segundo olho, ela teve um aumento da pressão intraocular, que a gente conseguiu só controlar com medicação antipertensiva. Não precisamos fazer cirurgia. E depois, no primeiro olho, que ela tinha desenvolvido a membrana inflamatória, a gente conseguiu resolver com o uso de muito corticoide tópico. Ela evoluiu, então, aquele exame da tomografia diferencial óptica era dela. Ela evoluiu com edema macular cistoide. E aqui, a gente começa tratando com anti-inflamatório AINE mesmo tópico, a gente tem na forma de colírio, e ela respondeu bem. Antes de a gente tentar fazer, obviamente, tentar fazer a injeção de dexametasona, tá? O segundo paciente então, na verdade, ela é aquele caso clássico do Rett anterior crônica, né, de forma silenciosa aqui, o olho branco e uma catarata com sinéquia, ela tinha um pouquinho de ceratopatia aqui periférica, tinha inflamação na câmara anterior, mas um olho calminho, branquinho, então é muito clássico isso, né, apesar de ter um olho muito inflamado, ele não tem quase que sintoma, né, exceto pela leucocoria, exceto pela pupila branca. O outro é um menino de 11 anos, que teve um diagnóstico de AIJ com 6, e também fazia uso de metotrexato sistêmico. E ele chegou pra gente com esse quadro aqui, tá? Então, um reflexo vermelho pobre, ele tinha catarata subcapsular posterior, tinha ceratopatia aqui periférica, já quase 360 graus, assim, mas ainda sem acometer tanto o eixo pupilar, e tinha um aumento da pressão em ambos os olhos, já tinha. Tá? Então, o que que a gente fez? A gente primeiro fez uma cirurgia combinada de retirada do cristalino e realização de uma cirurgia que é a trabeculectomia. A gente abre um flap aqui na esclera para que o líquido, né, intraocular, né, o humor aquoso, ele saia por esse flap. Então, é a cirurgia de TREC, né, uma cirurgia de glaucoma. Claro que uma vez que ele não estava mais respondendo ao tratamento medicamentoso, tá? E ele ainda assim ficou muito refratário, mesmo a trabeculectomia a gente fez, foi feito reagulhamento, então quando ela não funciona, faz um outro procedimento e ele não respondeu. E aí a gente teve que fazer o implante de uma válvula. Então, assim, são casos muito drásticos. É um paciente com uma visão baixa, porque o aumento da pressão vai gerando glaucoma, né? Vai gerando a neuropatia óptica, tá?
No outro olho, felizmente, ele não precisou fazer o implante da válvula e nem track, a gente conseguiu controlar só com medicação óptica, tá. E aí, né, eu acho que vocês obviamente sabem melhor do que eu, então, assim, paciente com oligoartrite, poliartrite com fator reumatoide negativo, artrite psoriática ou indiferenciada e com todos aqueles outros fatores, né, de risco, de FLAM positivo, início precoce da artrite, né, numa duração, de menor que 4 anos, a gente tem que fazer uma avaliação oftalmológica regular, de 3 em 3 meses, idealmente, para a gente não chegar nesses casos já tão complicados, né. Nos outros pacientes, a gente pode fazer um pouco mais espaçada semestralmente, tá. Isso, em teoria, até os 11 anos ou de acordo com a avaliação médica mesmo conjunta, né. A segunda doença que eu queria trazer e discutir aqui é a doença de BC, né, então ponto na IJ, a gente estava trabalhando principalmente com os casos de uveíte anterior. No BC, a gente vai poder ver de tudo, mas sobretudo uveíte intermediária, posterior e pão-uveíte, tá, mas, as 4 formas a gente pode examinar, a gente pode encontrar, tá. Então, 1/3 das crianças e adolescentes com BC vão ter uveíte, a princípio, e normalmente a gente vê em pacientes um pouco mais velhos, de 10 a 15 anos. E aí, o que que a gente vê primeiro, né, o mais frequente é uma panuveiite, então aqui, né, inflamação de todas aquelas estruturas que eu falei. E você pode ter um olho branco, então, não tem uma, não tem uma avaliação tão clara como na IJ, né, então a gente pode ter um olho branco, como pode ter um olho vermelho e doloroso. Mas é muito comum ter uma baixa de visão súbita indolor. Então é claro que vocês examinando algum paciente que tenha um relato de baixa de visão, súbita indolor, a gente tem que fazer uma avaliação precoce, porque pode ser, seja doença do segmento anterior, seja sobretudo doença do segmento posterior, né. A segunda forma clínica é uma uveíte posterior com vasculite, então a gente vê, né, os vasos retinianos, que eles deveriam ser puramente vermelhos, né, não é para a gente ver a parede do vaso, a gente só vê, em teoria, a gente só vê o sangue passando por dentro dos vasos, mas quando você tem uma vasculite, a inflamação da parede vascular gera esse embanhamento, então esses veios aqui, brancacentos ao redor dos vasos, isso é uma franca vasculite, tá. Ou uma uveíte intermediária. Uveíte intermediária é o mais, às vezes, desafiador até de fazer o diagnóstico, porque essas alterações que a gente vê, que são esses snowballs, são realmente, conglomerados de células inflamatórias, a gente só vê aqui normalmente inferiormente, pela ação da gravidade, tá. Eles não estão tão classicamente aqui no polo posterior. Então, às vezes, em criança, isso depende muito da colaboração no exame. Eh Você vai ter uma reação de câmara anterior leve, você não vai encontrar nada clássico, assim, de uma vasculite, pelo menos central, assim, de polo posterior, e as alterações vão ser muito mais periféricas, aqui próxima aqui do corpo ciliar, tá. Mas de sintomas, se o paciente for, conseguir, né, detalhar os seus sintomas, ele vai falar muito das moscas volantes, que imagino que muita gente aqui perceba moscas volantes, é por conta de outra fisiopatologia, né, é por conta da degeneração do vítreo, mas nesses casos os pacientes vão relatar um aumento da percepção de moscas volantes, ou são adolescentes, né, então o início do surgimento de moscas volantes ou desses floaters, né, que eles vão ver essas imagens, balançando, tá. E aí eu trouxe um casinho sobre isso também, um menino de 11 anos, teve o diagnóstico de BC com 6 anos, né, o diagnóstico clássico sistêmico, e ele já estava usando o metotrexato antes de depois só que ele passou pra azathioprina. E ele mesmo reportou uma baixa acuidade visual súbita no olho esquerdo, há 1 semana, de forma indolor. Por que eu tô chamando a atenção dessa forma indolor? Porque quando a gente tem uma baixa visão, dolorosa, muitas vezes está associada a neurite, tá. Por quê?
quando você tem uma neurite, né, inflamação do nervo óptico, essa inflamação, quando o paciente move os olhos, né, então olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, muitas vezes ele refere uma dor, né, não é que abaixa, não é que ele olhando tá sentindo uma dor espontânea, mas é muitas vezes dor à movimentação dos olhos, então uma baixa visão com dor à movimentação dos olhos. Nesse caso não, ele tinha uma baixa visão à esquerda, e mesmo movimentando os olhos não tinha nenhuma dor, tá? Isso ajuda a gente a diferenciar um pouquinho no sintoma de neurite ou não. Claro que depois no exame físico, no exame, né, oftalmológico, a gente vai conseguir perceber melhor, tá? E aí ele chegou com uma visão até um pouquinho mais baixa, né, de 20/30, né, o nosso parâmetro normal de 20/20, e no olho esquerdo uma visão bem baixa de 20/100, tá? No olho direito, ele tinha então uma uveíte anterior, uma reação de câmara anterior leve, leve não, até 2 cruzes, e uma vitreite anterior, então isso já estava baixando um pouco a visão dele, mas não tanto. Mas no olho esquerdo, uma franca reação de câmara anterior, flare e uma vitreite anterior também. E o que que acontece? Então, eu botei de novo aquela foto, né, da reação de câmara anteriores, aqui seria uma reação de 4 cruzes, assim, bem grande. No olho esquerdo, a retinografia eu nem trouxe, porque era realmente normal, a gente olhava o fundo de olho e estava absolutamente normal, então estava até um pouco incompatível a avaliação fundoscópica com a acuidade visual, né, a acuidade muito uma visão muito baixa, né. Mas quando a gente fez o OCT, aqui, a gente consegue perceber, não sei se vocês conseguem ver, esse chamuscado de várias pontinhos brancacentos nessa região central. Então ele estava com uma inflamação aqui da retina externa, que na fundoscopia a gente não conseguia observar, mas o OCT, a tomografia de coerência óptica, conseguia perceber. E como essa é a região mais nobre, né, do olho, a fóvea, é a região em que qualquer dano nessa região, a gente tem uma perda visual muito grande, por isso que ele estava com essa visão bem mais baixa, tá? O que a gente via, na verdade, no fundo do olho era uma redução do brilho foveal. Então, no fundo do olho, a gente normalmente vê um brilho foveal bem amarelado, central, e aí estava um pouquinho reduzido, tá? E aí a gente começou, então, o corticoide oral, tópico e, obviamente, conversando com geomatologistas de otimização da imunossupressão, que ele estava fazendo. E, por incrível que pareça, a gente não achou que ele fosse melhorar, e ele, com o tratamento, ao longo de 45 dias, ele voltou à visão normal nos 2 olhos, mas sobretudo no olho esquerdo. Então, assim, esses pontilhados, né, que a gente achou que já poderiam ser sequelas mesmo das camadas retinianas, ele conseguiu reverter completamente, tá? Então foi bem fortuito, né? Ele ficou super bem e tem uma visão muito boa, embora, na verdade, ele até veio semana passada, ele ficou com uma pequena mancha no campo central dele, que a gente até, agora que ele é um pouquinho mais velho, mais colaborativo, ele consegue fazer o campo visual central. Então ele ficou ainda com uma pequena sequela, então ele fala que ele não fala que a visão dele é perfeita, embora quantitativamente no exame ela seja. Subjetivamente ele pontua uma mancha central, porque ele ficou possivelmente com alguma sequela aqui microscópica de alguma das camadas da retina. Então, de novo, mais uma doença, né, a sarcoidose. Também a gente vai poder ter várias apresentações de uveíte, não tem uma tão clássica. A gente vai poder ter uma uveíte anterior, então de sintomas, o paciente vai ter com alguma frequência olho vermelho, hiperemia ocular, dor, fotossensibilidade e baixa visão. E os sinais, agora sim a gente vai ver uma uveíte bem granulomatosa. Então a gente vai ter classicamente, né, reação de câmara anterior e flare, e os precipitados ceráticos, né? Então, alterações na córnea, então, assim, na parte para dentro da córnea, na parte posterior da córnea, que são esses acúmulos aqui, essa imagem brancacenta mais alargada, né? E são descritos como de mutton fat, parecendo gordura de carneiro, e são esses PKs, né? Do inglês, precipitados ceráticos granulomatosos.
eu coloquei em seguida uma foto mostrando a diferença dos granulomatosos e dos não granulomatosos. Os não granulomatosos, eles são menores, eles são mais regulares e mais finos, tá? Também da forma na uveíte granulomatosa, a gente vai ter nódulos de íris, que eu vou mostrar também, e complicações clássicas de uma inflamação crônica intraocular, como catarata e a cerodopatia. Também, o paciente também pode se apresentar com uma uveíte posterior, então, uma vasculite clássica lá da retina, tá? Então, aqui eu coloquei uma angiografia que a gente costuma pedir nesses pacientes. Então, aqui, na verdade, é nervo óptico, os vasos retinianos que deveriam estar todos avermelhados, e a gente vê eles todos brancos, então muito embanhados, com a parede muito inflamada. E a imagem do mesmo paciente, isso aqui foi uma cortesia de uma colega minha que faz o VIT lá na Inglaterra, no Moorfields, a angiografia mostrando extravasamento, né? Esses vasos, então, eles exudam muito e por conta dessa inflamação. Então, a gente consegue ver de forma bem bonita o extravasamento da fluoresceína, tá? De novo, uma baixa visão súbita indolor, que ela não dói com a movimentação dos olhos. Então, trouxe um caso de um menino de 14 anos que referia uma dor, uma vermelhidão ocular e uma dor ocular. E no exame oftalmológico ele apresentava bastante nódulos de íris, então a gente consegue ver aqui, ó, esses nódulos, uma irregularidade da pupila, né? De novo, então, presença de sinéquias, então a íris grudando lá atrás no cristalino, aqui e aqui também. E ele apresentava um espessamento de coroide. Então, possivelmente visto no ACT, um espessamento de coroide. E começou a fazer uso de corticoide oral e tópico, fez uso crônico, até acabou desenvolvendo diabetes secundariamente, e entrou então para o micofenolato de mofetil. E alguns meses depois é que ele apresentou, então, o quadro inicial era puramente uma uveíte anterior, com esse espessamento de coroide. Só depois de alguns meses ele apresentou sintomas respiratórios, e aí fez uma biópsia endobrônquica que ficou positiva para sarcoidose. E aí entrou com adalimumab. Então, assim, eu quis trazer esse daqui é de um outro paciente, eu quis trazer esses dois casos, porque como eu falei, a sarcoidose, ela pode dar tanto uma uveíte anterior, quanto uma uveíte posterior, mas de qualquer forma, a uveíte anterior, ela é bem diferente da uveíte anterior, por exemplo, da IJ, que é não granulomatosa, e na sarcoidose uma uveíte bem granulomatosa, né? Então, com os achados oculares, eles são diferentes, tá? É, Aqui é uma doença que é descrita como rara, né? Ela é rara, mas a gente consegue ver alguns pacientes e crianças com arada, sobretudo porque é o principal diagnóstico diferencial quando a gente tem uma panveíte, tá? Então, a princípio, na literatura, né, coloca-se como incomum em crianças, mas quando ela acontece, ela é bem agressiva, tá? A gente, a princípio, tem 4 estágios clínicos descritos, né? O estágio prodrômico, mas isso é um pouco difícil da gente categorizar na criança, né? Em que, na forma ocular, vai ter uma baixa visão, um olho vermelho, uma fotofobia. E sistêmica, o paciente vai ter um quadro viral, com, às vezes, algumas alterações neurológicas e auditivas. Depois segue para a fase aguda, em que você vai ter uma baixa visão, um olho vermelho ou não, vai depender, né? E aí sim a gente começa com o quadro clássico de uma panuveíte, em que a gente vai ter então os precipitados também ceráticos, né, na córnea granulomatosos, diferente dos não granulomatosos, como eu falei, que são menores, são mais pontiformes, e nódulos na íris, tá? E aqui os pacientes já começam a abrir com quadro de meningoencefalite e vitiligo. Nas fases mais crônicas, a gente vai ter uma fundoscopia com alteração de pigmentação importante, e a gente vai ter também, isso parece até um snowball da uveíte intermediária, mas não. Isso aqui é mais profundo, é um pouco diferente, são esses nódulos de Dallen-Fuchs, são coroidianos, tá? E aí esse paciente, a princípio é um diagnóstico presumido, não tá um diagnóstico totalmente fechado, mas é um menino de 1 ano e 8 meses, que foi transferido do INCA para o Pedro Ernesto para investigar uma perda visual e uma ausência de reflexo vermelho.
tá? Ele apresentava, né, então, essas manchas hipocrômicas em membros superiores e inferiores, e ele apresentava um quadro há 1 ano, né, na verdade, há 8 meses, então desde 1 ano de idade, de uma vermelhidão ocular, e aí ia na emergência, tratava como conjuntivite, uma fotofobia, então uma sensibilidade à luz, e começou a ter atrasos motores, né, decorrentes dessa baixa visão que ele desenvolveu, além de nistagmo, também decorrente da baixa visão. Tá? Então ele tinha uma função visual muito ruim, ele só percebia luz no olho direito e a gente até considerou que ele já não estava nem mais enxergando luz no olho esquerdo. E a fundoscopia, né, a gente não conseguia ver, apesar de ver esse reflexo aqui, a gente não conseguia acessar a retina desse paciente, nem no olho direito e aqui no olho esquerdo, muito menos, que o reflexo está ausente. E eu coloquei bem aqui a fotinho, que a gente já consegue ver mais alterações da coloração da íris também desse paciente. Então, a íris que seria amarronzada, né, nesse paciente, já tinha alterações, já tinha manchas hipocrômicas, né? Isso também nos remete a uma inflamação mais crônica. Fazendo ultrassom paciente com descolamento de retina, tá? Ultrassom ocular, um descolamento de retina. E depois de operado, um dos olhos, o paciente foi submetido a uma cirurgia de vitrectomia e a retina foi reaplicada, mas ele começou a ter, aí a gente conseguiu ver o fundo de olho com aquelas alterações de pigmentação mais, a foto não é tão boa, mas como nesse fundo aqui, tá? O fundo em sol poente. Descartamos também, né, todas as hipóteses infecciosas, claro. E aí, para a gente conseguir diagnosticar doenças de Arada em crianças, né, a princípio ele fechava alguns dos critérios, né, então ele tinha uma uveíte com vitiligo, embora não tivesse alopecia e poliose, e a princípio a gente descartou sífilis, mas descartamos e sarcoidose, tá? Então ele apresentou um quadro de uma uveíte anterior, uma uveíte e uma uveíte posterior, então uma panuveíte, tá? E eu trouxe mais rapidamente outras duas alterações também que eu queria chamar a atenção, que é a tino, né? A gente vê, assim, ocasionalmente, mas é um quadro tão clássico que acho que uma vez que a gente sabe sabe dessa entidade, a gente não esquece mais, que é essa uma nefrite tubulointersticial com uveíte. Então você vai ter aquele olho vermelho, uma fotossensibilidade, um paciente que vai numa emergência, já foi tratado anteriormente por conjuntivite, mas é porque em criança às vezes é muito difícil ver uveíte, então numa correria eventualmente ele foi tratado só como uma conjuntivite, e de sinais, a gente vai ver uma uveíte anterior bilateral não granulomatosa. Então, vão ter, normalmente, reação de câmara anterior, uma hiperemia bem ao redor da córnea, e a gente não vai ter aqueles sinais de nódulos de íris ou de precipitados ceráticos grosseiros, né, mais alargados, tá? Ele sistemicamente vai ter febre, perda de peso, fadiga, e classicamente uma nefrite tubulointersticial, vai ter microhematúria, vão ter várias alterações urinárias, tá? Então, é um quadro bem clássico. E finalmente a doença de Kawasaki, que eu trouxe aqui mais para a gente diferenciar, porque classicamente ela é descrita como a alteração ocular mais comum é a conjuntivite bilateral, mas ela também a gente também pode encontrar o uveíte anterior nesses pacientes. E aí fica-se muita dúvida, né? É uveíte ou é conjuntivite? Então, primeiramente, de sintomas, na conjuntivite a gente vai ter uma irritação, uma sensação de corpo estranho. Claro que é uma criança, então muitas vezes referir esses sintomas vai ser difícil, enquanto na uveíte anterior, nesses casos, ela vai ter dor ocular, então vai ficar muitas vezes com o olho mais fechado, vai fazer um blefaroespasmo, não vai, quando você tentar tocar, ela vai retrair um pouco, vai ter uma fotossensibilidade maior. Na conjuntivite, ela pode ter uma secreção mais murpurulenta, ou mesmo mucosa, mas com abundância de secreção, enquanto na uveíte isso não vai ser tão clássico. O que eu quis colocar aqui na uveíte anterior, a gente tem uma vermelhidão
bem importante aqui ao redor da córnea, enquanto na conjuntivite, essa vermelhidão, ela é difusa, e ela às vezes fica até aqui mais próxima da região nasal e temporal, e não tão próxima da córnea, né? Então, na uveíte, a gente tem aquela clássica ceratite limbar, assim, injeção ciliar, desculpa, injeção ciliar. Então, a inflamação fica bem aqui ao redor da córnea, e na conjuntivite, não. A pupila vai ser normal na conjuntivite, e na uveíte anterior, se já for uma coisa um pouco mais crônica, você já vai ter aquela irregularidade da pupila e uma alteração de reflexo, tá? Ou com sinéquias. Mas nos dois casos, a gente pode encontrar na doença de Kawasaki, tá bom? E assim, em resumo, né? Se a gente dividir, as UVIs têm várias formas de a gente classificar, né? Principalmente pela etiologia, pela lateralidade, pela idade de surgimento, mas a gente gosta muito de classificar pelo sítio anatômico ocular, né? Então, as UVIs anteriores, intermediárias e posteriores. A anterior, né? A gente sempre também tem que, sempre, ainda mais no nosso meio, descartar as causas infecciosas. Das causas inflamatórias, as principais são a IJ, sarcoidose e BC. Na uveíte intermediária, as causas infecciosas, elas mudam também um pouco de prevalência, então aqui a tuberculose e a sífilis são mais importantes, enquanto na anterior, herpes, CMV seriam mais importantes. E da intermediária, nas causas inflamatórias, a gente tem a intermediária idiopática, que a gente chama de parsplanite, então uma uveíte intermediária em que a gente exclui absolutamente tudo, seguida da esclerose múltipla e depois sarcoidose. Da uveíte posterior, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar é a toxoplasmose no Brasil, inclusive em crianças, a gente tem muitos casos. Mas também tuberculose, toxocaríase, tusne, sífilis. E eu escrevi errado aqui, gente, desculpa. E nas causas inflamatórias, todas aquelas que a gente já falou, BC, sarcoidose, lúpus, embora lúpus a gente veja, eu não trouxe aqui relato de lúpus, né, mas a gente vê também muita neurite, e Walker Nagarada, tá? Em todas essas, a gente também tem que fazer o diagnóstico diferencial de síndromes mascaradas e trauma, né? Trauma ocular pode ser uma causa de uveíte também, então, às vezes, a gente tem que voltar na história dos pais. E, clinicamente, também eu gosto de separar em uveíte granulomatosa e na não granulomatosa, né? Na granulomatosa, classicamente, as infecciosas são granulomatosas, embora no início do quadro ocular as infecciosas podem cursar com um aspecto não granulomatoso, então a gente não exclui. E as granulomatosas de causas inflamatórias, né? Classicamente a sarcoidose e o arada, tá? E as de não granulomatosas, a IJ, BC, a satina, tá bom? Eu espero que eu não tenha passado muito do tempo, que o Rodrigo falou uns 40 minutos. E eu tô super à disposição para qualquer dúvida e espero que vocês tenham gostado. Acho que eu posso voltar também, se alguém quiser que eu volte em algum slide, alguma coisa assim, Rodrigo. E você me direciona. Deixa eu, Eu achei talvez. maravilhoso. Oi, oi, desculpa. Não, não, nada. Pode falar. Posso deixar, talvez, assim, um resumo para a gente conversar. Não, achei ótimo, achei que você ficou super no tempo, Luísa. Ah, que bom. Agradecer aí, foi muito bom a gente poder também ver imagem, né? Porque a gente. É Só difícil, até a gente vê o paciente mesmo assim no consultório, a gente consegue ver a ceratopatia, a gente vê às vezes Sim, sinéquia, mas não é a mesma coisa, né? A gente conseguir ver essas imagens aí, ajudar a ilustrar o que a gente fala, né, no dia a dia, é sempre também muito bom. Acho que você foi super abrangente aí, né, né, começou, principalmente falando do que é o nosso principal, assim, no dia a dia, né, da IJ e passando aí por, né, BC e outras doenças, acho que foi muito bom. A gente sempre precisa ver e rever, né? Achei ótimo te agradecer, obrigado. Não sei se alguém obrigada a tem você. alguma pergunta, alguma questão aí para
para perguntar, para falar com a Luísa. Abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida. Tô Vai ser uma super à coisa no disposição chat. aqui. Hã? Tava vendo no chat se tinha alguma coisa aqui. Ah, tá, é no chat, né. Eu acho que é sempre um desafio, assim, muitas vezes, né, os pacientes já chegam com diagnóstico, né, de vocês pra gente fazer, então, uma avaliação da queixa ocular, mas, às vezes também a nossa avaliação, né, seja essa quando a gente vê alterações granulomatosas, não granulomatosas, a gente consegue também ajudar a guiar um pouquinho nessa propedêutica, né, que às vezes é bem desafiadora também para vocês, então, Sim. é um acho que é bem legal. Tô vendo aqui, né? Só agradecendo aí a aula, excelente. Parabéns pela aula, Obrigada. realmente foi excelente. Se alguém tem alguma pergunta, efetivamente, acho que o pessoal está mais agradecendo aí a participação. A gente pode encerrar também para poder liberar todo mundo, né? Deixa eu É isso. deixa eu Obrigado, Luísa. nada, que eu vou sair que eu até consigo ver vocês aqui também, senão eu fico sem ver ninguém. Pronto. Se o Flávio quer falar alguma coisa também, né? Não, não. Só agradecer a Luísa, foi ótimo também. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Luísa, pelo convite, por ter aceitado aí participar com a gente, brilhantando aí a nossa jornada aí de outubro. Obrigado pela parceria de sempre. Tá bom. Obrigado, boa noite. Obrigada, gente, boa noite. Tô à Obrigado, disposição pessoal. aí, se precisarem. Um beijo. Boa Tchau, noite, tchau. Luiz. Boa Boa noite. noite. Luísa, obrigado. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa Boa noite a noite, pessoal. todos. Tchau. Boa noite.